A viagem através do tempo é um dos recursos mais utilizados na ficção científica. Seja viajando em um DeLorean a 88 milhas por hora, entrando em uma caverna através do reino quântico ou em uma cabine telefônica com a intenção de compor a canção de rock que salvará o mundo, há algo particularmente atraente neste conceito de viagem no tempo. Significa de certa maneira ter a oportunidade de corrigir erros e tomar decisões que naquele momento não pudemos. Contudo, essas viagens carregam muitas contradições e paradoxos. A paradoxo mais popular é o chamado paradoxo do avô. Ou seja, o que acontece se você viajar para o passado e matar seu avô? Algo que teoricamente não permitiria você nascer, viajar para o passado e matar seu avô. Neste vídeo, vamos levar as viagens no tempo muito a sério e vou-te dizer como diferentes teorias resolvem essa paradoxa, como podemos vincular as viagens no tempo com a filosofia do determinismo e finalmente porque parece ser tão difícil alterar o curso da história através da teoria do caos e do atrator estranho. Então fique confortável e prepare-se para levar as viagens no tempo muito a sério. Vamos, o Monitor Geek! Capítulo 1. Paradoxos temporais. O filme De Volta para o Futuro nos apresenta uma versão diferente desta chamada paradoxo do avô, mas que funciona de uma maneira igualmente eficaz. Quando Marty McFly viaja ao passado e acidentalmente impede o evento que faz seus pais se conhecerem e se apaixonarem, ou bem, impede o evento que faz sua mãe sentir tanta pena de seu pai que acaba casando com ele, muda o passado e, em teoria, isso deveria imediatamente impedir o nascimento de Marty, o que por sua vez impediria que Marty viajasse ao passado para impedir este evento, o que já nos cria uma paradoxa. No entanto, isso não acontece assim, já que dentro do filme, as mudanças na linha do tempo parecem demorar um pouco mais para aparecer. É por isso que Marty e seus irmãos desaparecem lentamente e dramaticamente da fotografia em vez de fazê-lo imediatamente. Este recurso também é usado na série Legends of Tomorrow, uma série da DC Comics que fala sobre viagens no tempo em que as mudanças na linha do tempo também demoram para se estabelecer. Este recurso dá tanto a Marty McFly quanto às lendas tempo suficiente para corrigir a linha do tempo e fazer com que no final das contas tudo tenha um final feliz, já que o foco dessas duas histórias não é levar as viagens no tempo muito a sério. É simplesmente um recurso que eles usam para contar uma história interessante e divertida. Mas o que acontece com outras histórias que levam o conceito de viagem no tempo mais a sério? Outras histórias contornam a paradoxo do avô com o conceito de linhas temporais alternativas. Um exemplo desse tipo de histórias podemos ver no anime Dragon Ball Z na saga de Trunks, onde ele viaja no tempo e altera o passado, mas o faz dentro de outra linha temporal. Ou seja, apesar de ter salvo Goku e derrotado os androides no passado, seu futuro continua tão ruim quanto antes. O mesmo ocorre no filme Vingadores Ultimato, no qual os heróis precisam recuperar as joias do infinito do passado para poder usá-las em seu futuro, em vez de simplesmente matar o Baby Thanos, como War Machine sugere. À primeira vista, parece que esse recurso de linhas temporais alternativas tenta evitar a paradoxa do avô com uma solução fácil. No entanto, a física parece estar do lado deles. Acontece que existe um fenômeno chamado superposição quântica, no qual um objeto pode possuir dois valores ao mesmo tempo, algo que ocorre no mundo real com os elétrons, e que Schrödinger nos apresentou através de um possível assassinato de gato, com este exercício mental do gato que está vivo e morto ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que os androides poderiam estar vivos e mortos ao mesmo tempo? No entanto, esses exemplos até agora nos falam apenas de um tipo de viagem no tempo, na qual o viajante muda a linha do tempo devido à sua viagem. Mas também existe outro tipo de viagem temporal, na qual a viagem no tempo sempre fez parte da linha do tempo. Este é o caso que a série Dark nos apresenta, uma história onde a viagem no tempo sempre estava destinada a acontecer. Nesta série, vários personagens viajam ao passado com a intenção de mudar os eventos e parar o apocalipse, sem saber que são precisamente suas viagens no tempo que acabam fazendo com que isso aconteça.
Isso resolve a paradoxa do avô, já que todos os eventos fazem parte de um loop que sempre está destinado a acontecer. No entanto, também parece trazer consigo outra paradoxa chamada paradoxa bootstrap. Normalmente pensamos no tempo de maneira linear, ou seja, os eventos do passado são os que afetam o futuro. No entanto, histórias como Dark nos apresentam a ideia de que nosso futuro pode alterar o passado, o que torna nosso futuro a origem de nosso passado, algo que é muito bem exemplificado nesta imagem. Devido a este loop, a série nos apresenta um livro sobre viagens no tempo que tecnicamente nunca é escrito, porque a pessoa que supostamente o escreve sempre o recebe do futuro já escrito. Algo semelhante aconteceu comigo com este vídeo. Um dia eu estava perdendo tempo assistindo vídeos de gatinhos no YouTube, quando de repente... Giovanni, sou eu, seu eu do futuro. Vim deixar este caderno com o roteiro para o seu novo vídeo e a fórmula matemática para poder viajar ao passado. Está bem estruturado, é perfeito. E cheira a limão. Deixa ver, espera, você vem do futuro para me entregar um roteiro de vídeo? Não te ocorreu ir à China para cozinhar bem o morcego? Só posso viajar alguns dias para o passado, não sou um grande físico. Contudo, é crucial, você precisa fazer este vídeo. Agora eu preciso ir. Ei, espera. Diga-me pelo menos se o vídeo vai dar certo. Vai ter muitas visitas e reproduções? Ou vai morrer no esquecimento? Não gostaria de estragar a surpresa. Não. Gostaria de estragar a surpresa. Que cara chato. Isso significa que tecnicamente eu nunca escrevi o roteiro deste vídeo, já que o recebi do meu eu do futuro. E quando terminar de fazer este vídeo, tenho que viajar no tempo para entregá-lo ao meu eu do passado. Mas o que acontece se eu não quiser fazer isso? Aliás, eu tenho essa opção? Ou será que estou destinado a cumprir meu papel na linha do tempo, assim como os personagens da série Dark? Pois bem, parece que os filósofos já se perguntaram algo similar. Capítulo 2. O destino e o determinismo. Na história de Harry Potter e o prisioneiro de... Harry é salvo do beijo do Dementor. No início, ele acredita que é o espírito de seu pai, mas mais tarde na história, quando viaja ao passado para salvar Sirius, ele se vê em perigo e decide se salvar, completando assim este loop temporal. Aqui a questão é, Harry tem a liberdade de escolher outra coisa? É um fato que nós nos sentimos livres, ou seja, todos pensamos que tomamos nossas próprias decisões. Se está assistindo a este vídeo é porque quer. E se você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação dos meus vídeos, também é porque você quer e não porque eu estou pedindo. Sério, me ajudaria muito se você se inscrevesse. No entanto, os deterministas não concordam totalmente com isso. O determinismo é uma teoria filosófica que nos diz que tudo o que acontece é determinado por uma cadeia inquebrável de causa-consequência. Em outras palavras, se Biff Tannen não prestar atenção na estrada e bater no caminhão, então a consequência é que Biff acabará coberto de esterco. Até aqui parece algo bastante simples. No entanto, existe uma ramificação chamada determinismo forte que tem um ponto de vista muito mais radical, pois diz que não existem atos aleatórios no universo, que Biff sempre estará destinado a acabar coberto de esterco. Essa cadeia inquebrável de causas e consequências fixas, o que poderíamos chamar de destino, é algo que tem perturbado o ser humano por milhares de anos. Então, é um tema recorrente nas histórias de viagem no tempo, mas também podemos encontrá-lo em histórias muito mais antigas, como a de Édipo Rei. Uma história grega na qual um oráculo diz a um rei que seu filho Édipo está destinado a matá-lo e casar-se com sua mãe. O rei, para tentar evitar isso, decide levar o bebê Édipo para a floresta para que morra. No entanto, um casal o encontra e o cria como se fosse seu, sem dizer-lhe que foi encontrado. Quando Édipo cresce, outro oráculo lhe diz que está destinado a matar seu pai e casar-se com sua mãe. Por isso, Édipo decide fugir de seus pais adotivos. Isso eventualmente o leva a matar seu pai biológico e a casar-se com sua mãe biológica. Se você observar, todos os personagens cumprem a profecia tentando fugir dela.
um conflito que é conhecido como o homem contra o destino ou o homem contra Deus. As histórias do homem contra o destino, como Édipo ou Dark, nos dizem que realmente não podemos lutar contra o destino. De fato, na série Dark, o protagonista Jonas conhece qual é o seu futuro. O mesmo ocorre com o personagem Dr. Manhattan em Watchmen. No entanto, nenhum dos dois pode fazer algo para mudá-lo, porque suas decisões são sempre exatamente as mesmas, o que nos diz que realmente não somos livres. A pergunta é por que isso acontece? Segundo o determinismo, as decisões que tomamos são causadas por motivos invisíveis que ocorrem em nossos cérebros, como nossas crenças, desejos e personalidade. Quando combinamos esses três fatores com uma situação específica, resulta em tomarmos uma decisão, apenas uma. Então, segundo essa postura, embora nos sintamos muito livres, na verdade todas as nossas decisões poderiam ser previsíveis. Então, isso significa que é possível prever o futuro na vida real, pois uma teoria matemática parece indicar que sim. Capítulo 3. A teoria do atrator estranho. Observe este pêndulo. Se você observar, ele tem um movimento previsível e com uma fórmula matemática poderíamos calcular a aceleração do pêndulo e prever o quanto ele se move. Agora, observe este pêndulo duplo que já se move de uma maneira que nos parece imprevisível. Na verdade, mesmo que você solte exatamente o mesmo pêndulo, aparentemente na mesma posição, as pequenas variações farão com que o pêndulo se mova de uma maneira completamente diferente. O pêndulo duplo, então, é uma pequena demonstração de como funciona um sistema caótico, no qual uma variação minúscula nos dá como resultado algo completamente diferente, algo que se relaciona com um fenômeno que certamente você já ouviu falar, o famoso efeito borboleta do matemático Edward Lorenz. A maneira mais tradicional de falar do efeito borboleta é através de uma alegoria que nos diz que algo tão pequeno quanto o bater de asas de uma borboleta pode causar um tornado do outro lado do mundo através de uma série de eventos, causas e consequências. Mas já que estamos falando de viagens no tempo, acho que gosto mais da maneira como o avô Simpson diz. E se algum dia você voltar no tempo, não pegue nada, porque a menor mudança pode alterar o futuro de maneiras que você não pode imaginar. Então, Lawrence descobriu que em um sistema caótico como o pêndulo duplo, pequenas variações no início nos dão resultados completamente diferentes. No entanto, ele também descobriu que esse caos tem uma ordem, mas que à primeira vista não a vemos. Parece incrível, mas quando você grafica esses elementos caóticos, qualquer um que seja, começa a ver como a longo prazo aparecem alguns padrões, aos quais ele chamou de atrator estranho. Digamos que você encontra uma tendência e uma forma por trás do caos. Isso nos diz que, apesar de haver grandes variações em um sistema caótico, a longo prazo os atratores estranhos farão com que o resultado seja o mesmo. Ou seja, você pode pegar dois pêndulos duplos diferentes, lançá-los em velocidades diferentes e se você os plotar, acabaria tendo a mesma forma, o que de certa forma nos fala de um destino que não pode ser alterado, como ao jogar uma pedra no rio. Ou seja, claro que terá um efeito, mas a longo prazo o rio é um sistema caótico que seguirá seu mesmo curso. De fato, o astrofísico Igor Novikov parece dizer algo semelhante em sua teoria sobre viagens no tempo, já que, segundo ele, os viajantes do tempo não poderiam provocar uma paradoxa temporal, que haveria situações que sempre o impediriam. Talvez por isso Marty McFly sempre se lasque para salvar o dia. Isso também pode ser visto particularmente em uma cena de Dark, onde um personagem descobre que sua arma não funciona e então não pode dispará-la porque isso provocaria uma paradoxa no tempo. No entanto, quando alguém mais pega a arma, ela funciona perfeitamente. Tudo isso nos diz que a vida é um sistema caótico muito mais complicado que o duplo pêndulo, mas que ainda assim é um sistema determinista, ou seja, que é regido pelas leis de causa e consequência. E a conclusão disso pode ser aterradora, pois essa filosofia nos diz que estamos condenados a ser escravos de um padrão que foi determinado, que, assim como os personagens de Dark ou Dr. Manhattan, estaríamos condenados a cometer os mesmos erros, mesmo sabendo quais são, sem poder fazer nada a respeito.
No entanto, teorias relacionadas como o efeito borboleta também podem nos dar outro ponto de vista, no qual algo extremamente pequeno, como o bater de asas de uma borboleta, pode ter um grande efeito no curso de nossas vidas. Talvez a longo prazo, essas grandes mudanças pareçam pequenas, a tal ponto que parecem insignificantes diante da imensidão do tempo, porque o ser humano é insignificante diante da imensidão do tempo. Mas acredito que o truque é olhar de perto, chegar tão perto que as pequenas mudanças continuem parecendo enormes e confiar que tudo tomará forma eventualmente.